Bom, pessoal, então semana 6 de interface humano-computador, né? Vem falando de interação RIA, tá? O que seria isso? Primeiro, antes ela faz uma revisão, né? O RIA, na verdade, são aplicações ricas, né? Então, antes da gente entrar no conceito propriamente dito, ela vai fazer uma revisão, né? Do que é web, né? Que é basicamente a interação entre o lado que pede conteúdo, cliente, e um lado que oferece conteúdo, servidor, né? Que a gente fala que é a World Wide Web, né? Então, é isso que ela faz, né? Aí, ela faz uma revisão falando do que é navegador e endereço, né? Que a gente digita o endereço e pega o navegador, né? Como acessamos um site. O conteúdo de uma página, né? O hipertexto, HTTP, né? Que é o protocolo de comunicação. Funções de tecnologia de desenvolvimento web, front, back-end, né, e full stack, APIs e web services, né? Então, primeiro faz uma revisão disso. E aqui eu coloquei um slide que já está na disciplina de desenvolvimento web, que só para a gente relembrar aqui rapidinho, né? Então, quem não lembra, né? Eu estou sendo repetitivo, mas pode ser cobrado aí, né, nas questões. Então, se você tem numa casa 2 dispositivos, um notebook e um celular, né? Coloquei um celular aqui acessando o Coursera, o outro Univesp, né? Fiz um desenho bem grotesco aqui só para exemplificar, né? Então, cada um tem um endereço IP interno, né? Aqui você tem um roteador, né? Esses roteadores hoje eles são Wi-Fi e servidores DHCP. O que seria o servidor DHCP? É o servidor que fornece esses endereços IP para os equipamentos internos dentro da casa, tá? Aí ele dá esse endereço IP e quando você requisita, ele passa pelo roteador. O roteador, que é esse 192.168.0.1, né? Estou dando exemplo aqui. Ele vai até a sua rede, né? Do seu contratada, né? Cada um tem a sua aí, né? Tem Vivo, Red Fox, tem um monte agora de provedor, né? Esse provedor te encaminha para um servidor DNS, né? Esse servidor DNS, ele converte esse endereço que você digitou, univesp.br, né? Esses dois servidores, inclusive, são da Google, né? Esses números de IP. Aí ele converte esse univesp.br em IP, né? E te encaminha lá para o Univesp. O Univesp vai estar lá com os servidores, né? Esse é o endereço dela mesmo, né? E aí ela devolve a sua requisição, que volta lá para o roteador, e o roteador encaminha os pacotes para o dispositivo que está solicitando, né? É basicamente isso, assim que funciona, né? Fazendo uma revisão aqui breve, né? O HTTP é o protocolo, né? A porta de comunicação é a porta 80, tá? Que você comunica aqui entre os equipamentos, no caso, na página, né? Quando você digita sempre a porta 80 por padrão, né? Falei do DNS, falei da requisição. Sim, e tudo isso acontece também em cima do protocolo TCP/IP, né? O TCP é protocolo de transporte do conteúdo, né? Que vai dividir o conteúdo em pacotes menores, né? Para que chegue completo lá, né? Então, ele que garante que esse pacote chegue completo. Perceba que é um conjunto de protocolos. Então, o protocolo TCP, ele faz com que o pacote divide os pacotes e envia lá para o site e devolve, garante a devolução correta, né? Enquanto que o IP, ele não garante isso. O IP, ele é só o endereço, tá, pessoal? Então, é onde vai chegar, né? Então, o que ficou definido, né? Fazendo uma breve revisão aqui, porque o slide anterior eu só coloquei esse, né? Que a página, né, ela é feita na linguagem de marcação HTML, né? Hoje a gente tem o CSS, né, que melhora o visual, né? Temos aí outras tecnologias sendo colocadas, né? Mas lembrando que tudo isso daí é colocado pela W3C, né? Que garante a compatibilidade dos sites, tá? A web tem que funcionar nos mesmos moldes, né? Porque senão você acaba
criando vários tipos de protocolo, vários tipos de comunicação aí que não está, vamos dizer assim, feito por esse consórcio, né, por esse W3C, né, padronizado, né, e aí se você sai do padrão, tem vezes que você não vai conseguir acessar certos recursos. Bom, aí ele fala um pouquinho de front-end, back-end, full stack, eu vou falar rapidamente, tal. Front-end, então, lida com a parte visível, né? O back-end, ele vai lidar com a parte de gerenciamento lá do software, né? A parte que o usuário não vê. E o full stack, ele lida com os dois, né? Vai fazer funcionar os dois. As aplicações web, elas foram melhorando, né? Antigamente, a gente só tinha uma página HTML estática, né? Já falando um pouco de RIA aqui. Essa HTML estática só dava as informações como se fosse um blog, né? E não tinha muita interação, né? Interatividade. Ela não era rica, né? E aí, com o surgimento, né, de outros softwares, né, foi preciso fazer um back-end para comunicar, né? Então, às vezes tem um software lá na empresa e eu preciso comunicar na internet, né? Então, esse software tem que funcionar dentro da empresa e na internet. Então criou-se aí o back-end e o front-end, né? Basicamente, né? Então a parte de trás da aplicação, né? Responsável pela lógica. Falamos também das bibliotecas e o framework, né? O framework, então, é uma estrutura pré-definida, né? Que vai fornecer um esqueleto para o desenvolvimento de aplicações. A professora até passou pelo Bootstrap aí, né? Quem não conhece depois, dá uma navegada lá que tem, né? Temos também o Django para Python, que a gente viu também, né? Depois até quero incluir novos vídeos sobre isso, que achei legal esse conteúdo, né? O Laravel também, né? Outro framework que é apresentado na disciplina de desenvolvimento web, né? Então, é um esqueleto para desenvolvimento, tá? Que já vem pré-definido, né? E a biblioteca é o conjunto reutilizável, né, de funções para realizar tarefas específicas, né? Então, hoje em dia tem muito reuso de código, né? A gente consegue ir fazendo. Quanto às APIs e Web Service, que é a última coisa aqui de revisão, né? O Web Service é o conjunto de métodos, né, invocados por outros programas usando tecnologias web, tá? Transfere dados de protocolos de comunicação para diferentes plataformas, né? Independente da linguagem de programação utilizadas. E a API é uma interface de programação do aplicativo que permite diferentes partes de um software se comuniquem, né? Embora alguns web services sejam APIs, né, que podem ser acessados, nem todas as APIs são web services, né? A principal diferença da web service, né, é que os web services eles sempre são acessados pela mesma rede e os APIs já é de outras formas, né? Também falamos lá no desenvolvimento web sobre o SOAP e o REST, né? Tem lá uma aula falando sobre essas web services, né? Um usa XML, né? O REST já usa o JSON, XML, né? Outros métodos, né, de comunicação. E, enfim, essa era o overview aí, né? Toda a introdução que foi feita na matéria como uma revisão. Para que tudo isso? Para a gente chegar nas aplicações web ricas, né, RIAs, que é uma evolução na web, oferecendo experiência ao usuário mais suave e dinâmica. Permite interação dinâmica, como filtrar, ordenar, manipular informações diretamente na página. Então, usa o modelo de página única, onde as informações são atualizadas rapidamente, sem carregar a página inteira. Eu procurei na internet, né, um exemplo de RIA, e o exemplo clássico é o que eu estou usando aqui com vocês, né? Eu vou até parar os slides aqui e mostrar, que seria o Canva. Então, o próprio Canva aqui, ó, isso aqui você entra no design, você entra nos elementos, eu não tenho que recarregar a página. Você entra em texto, você entra em marca, eu consigo pegar um arquivo e arrastar aqui, né, dentro aqui, ele pergunta, eu tenho condições de clicar com o botão direito do mouse e interagir aqui dentro. Eu tenho condição de clicar em arquivo aqui e selecionar sem eu ter que recarregar a página, né? E aí, inclusive, ela fala que o botão voltar aqui virou um problema. Se eu clicar em voltar aqui, ele acaba saindo aqui da minha apresentação, né? Então, isso que seria as aplicações. Então, aqui, por exemplo, eu quero colocar esse emblema aqui nesse slide. Eu clico aqui, ó, pronto, coloquei essa figurinha aqui, né? E eu estou dentro de uma página web,
né? Antigamente dava pra fazer isso? Não. Antigamente você tinha que subir um arquivo, a página web era estática, né? Não tinha toda essa interatividade que você tem aqui agora, né? Então ela evoluiu, né? Das tradicionais, né? E agora essas ricas, ela tem uma experiência mais suave e agradável, né? Os materiais dizem, né? Então é uma experiência de maneira interagir de maneira dinâmica. Isso é dinâmico, né? Então é um aspecto chave, né, delas que fala aqui nos textos, é que você consegue transferir parte do processamento da informação do servidor para o computador local, tá? Então aqui normalmente você fica numa única página, né, e vai fazendo as interações, que eu estou aqui numa página de apresentação do Canva, né? O Canva vem sendo um excelente sistema para fazer tudo, né? Então edições de imagens, agora tem até uma parte dele aqui que eles colocaram IA, né, recentemente, né? Estamos agora em maio de 2025, colocaram aqui um monte de coisa de inteligência artificial que gera sistemas, tudo interativo aqui dentro, tá? Bom, aqui também transferem parte de processamento, aqui eu falei também, ó, podem carregar dados de uma única vez ou incrementalmente, né, aos poucos, que ela deu exemplo do Google Maps lá na aula, né? E é importante dar feedback ao usuário durante o carregamento. É o que vai acontecendo aqui, pessoal. Ele vai carregando, né, conforme eu vou colocando. Então, sei lá, eu quero aqui buscar elementos. Eu vou colocar aqui setas, vai. Não sei, ó. Ele é interativo, eu não preciso recarregar a página. Ele já está na mesma página carregando setas para mim, né? Então, é incremental, né? Vai mudando. Apresentam novos tipos de interação não comuns da web tradicional, como filtros em tempo real, arrastar e soltar, drag and drop. Então, aqui também eu consigo pegar um arquivo do meu computador e jogar aqui para dentro, né? Agora isso é normal também, né? Em alguns lugares aqui é uploads, por exemplo, né? Você consegue colocar aqui dentro em uploads seus arquivos, né? Então é bem legal essa parte aqui do sistema, né, do Canva. Então esse é um exemplo de uma aplicação, né, feita em web que é rica, né, web RIAs, né, que ela até falou lá durante a aula. Aí, ó, vou voltar a apresentar. Então apresenta a tela cheia, ó, pronto, já entrou meu logo aqui, ó, né? Então isso dentro de uma página web, né? Virou um PowerPoint, né? Vamos dizer assim. Então é um sistema via web, né? Ainda hoje eu estava conversando com um colega e ele falou que gosta muito do sistema Office, né, na máquina instalado. Mas eu acho que no futuro aí, não muito longe, né? Estou vendo aqui no Canva. O Canva ele se tornou um software pioneiro aí, né, em edição de slides, e tá colocando um PowerPoint para trás, né? O PowerPoint ainda não morreu, porém aqui eu consigo colocar as figuras em tempo real. O PowerPoint eu tenho que ficar caçando as imagens na internet, as imagens têm copyright, aqui já vem imagens do banco de dados deles, né? Então creio eu que não tem copyright, aí você pode usar para sua apresentação. Já tem modelos de currículo, tem modelos de apresentações, tem modelos de vídeos, tem modelo de tudo aqui dentro. Então eu creio, né, o Bill Gates escreveu isso num livro lá atrás, né, que Estrada do Futuro, né, ele falava que a gente ia reduzir o tamanho do disco rígido do computador e usar muito mais nuvem, né, e é de fato que está ocorrendo, né. Ainda tem também esse detalhe: tudo que eu faço aqui no Canva eu acesso em qualquer computador, né, então eu não preciso tá gravado, né? Tem que gravar no pendrive, eu tenho que gravar em algum lugar para eu carregar para outro computador, se eu esqueço por acaso, se eu tinha um computador em casa, né? Isso era um grande problema antigamente, né? Tinha que gravar no pendrive, tinha que pôr num Google Drive, né? Agora que não, você tem o Canva, você logou com sua conta, já tem todas as suas coisas aqui dentro, né? O que é muito mais prático, né? Bom, eu vou seguir, são poucos slides, tá, pessoal? Eu não coloquei muito em formato, né, para não me alongar muito. Então, enfrentam aqui desafios, né? Até errei aqui, com controles do navegador, especialmente com o botão voltar, né? Que pode causar perda de formulários dinâmicos, né? Soluções incluem preservar dados, né? Usar controle de navegação na própria aplicação ao avisar o usuário, né?
Acessibilidade pode ser mais complexa em RIAs dinâmicas, sendo necessário trabalhar em recomendações para garantir que os leitores de tela e outras tecnologias assistivas funcionem adequadamente. Aí, no caso, ela está falando de pessoas que têm deficiência, né, e precisam utilizar, né. Aqui, por exemplo, ó, eu errei aqui os desafios, né, eu posso já clicar aqui e arrumar aqui online com vocês, ó, desafios. Apresentar, volto a apresentar aqui em tela cheia, apresentar, pronto, voltou para o meu slide que eu estou aqui, continuo apresentando, ó. Corrigir o slide na hora aqui. E detalhe, essa correção que eu já faço já fica gravada, não preciso clicar em arquivo salvar, né. Quem é do tempo das antigas, você sabe quanto é complexo, né? A gente teve vezes de eu digitar um texto inteiro e cair a energia, né? E naquela época caiu a energia, acabou o seu documento, né, pessoal? Então aí, depois de muito tempo, o Word veio com recurso de auto-salvar, né? Aí ele salvava de 5 em 5 minutos, você até selecionava lá. E aí normalmente você ligava o computador e vinha o arquivo recuperado. Hoje já no Canva você não tem esse problema, você digitou, tá lá, né? E tem também as versões, né? Dá para você voltar para uma versão anterior do que você fez. O processo de design envolve várias etapas: investigar os objetivos, né? Definir requisitos, estruturar produtos, explorar alternativas de design, né? Protótipos e avaliar, né? A estrutura e navegação difere de sites estáticos, estou mostrando aqui para vocês. Usa um modelo, né, o centro, o hub spoke ou lineares, o wizard, né. É crucial considerar os estados condicionais e como lidar com os erros na interação. Deve-se tentar prevenir erros do usuário e fornecer o feedback claro, né. Se dá algum erro aqui, tem que fazer o feedback claro. As interfaces são indutivas, ou seja, o Canva ele é bem indutivo aqui, né, facilita o aprendizado rápido, quebrando tarefas complexas, né. É o que eu falo, que, né, aqui já tem o design, tem o texto, tem a marca que eu quero colocar, os logotipos, tem os uploads, tem ferramentas. Ele é bem intuitivo, né? Tem aplicativo, você pode instalar e fazer outras coisas, né? É que eu não vou sair, pessoal, senão vai acabar complicando aqui, mas criar um novo design, aí você escolhe o que você quer, né? E ele é intuitivo, você vai fuçando e vai fazendo. Existem cursos, né? Lógico, pra você se aprofundar, porém você vai fuçando e vai conseguindo resolver seus problemas e fazer as coisas que você quer, né? A persistência de estado é importante para salvar configurações do trabalho do usuário entre interações ou sessões. Existem diferentes níveis de persistência: fluxo, sessão e entre sessões, né? A análise de tarefas é fundamental para entender como o usuário interage. Técnicas incluem decomposição de tarefas, tarefa baseada em conhecimento, entidade e relacionamento, né? E a representação pode ser feita com diagramas de fluxo de tarefa. Eu não sei porquê, pessoal, o Canva meu aqui, depois eu até preciso procurar, ele fica em um outro slide. Toda vez que eu clico aqui no início, né, ele vai, no canva.com aqui que eu gravei, mas ele cai num slide lá de estatística que eu tinha criado, não sei porquê, tá? Depois eu preciso até pesquisar sobre, né, mas por padrão ele cai naquele, né, e aí eu tenho que mudar o slide. E é isso, tá, pessoal? Falei demais aqui, né? Não sei quanto tempo deu, agradeço, né? E aí vamos cair na semana 7. Valeu, obrigado.